Lição de número 10, o cativeiro de Israel, do Reino do Norte. Tá? Lembra que foi dividido os reinos, e hoje nós vamos falar do primeiro cativeiro, porque depois vai ter a lição do cativeiro do Reino do Sul. Aí a lição já começa, o cativeiro de Israel. Poxa, mas que Deus é esse que a gente serve? Esse Deus é ruim? Permitiu um cativeiro na vida do povo? Irmãos, vamos pensar um pouco. Que Deus é esse que nós servimos? É um Deus que se vinga? É um Deus que oprime? Que Deus é esse? Se por um minuto a gente pensar, nós que somos pais, dê uma analisada aí, você que é pai. Você ama seu filho ou não? Sim ou não? O próprio Jesus disse, vocês são maus, mas vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. E desde o começo de lições passadas, Deus separou Israel como seu filho, como a sua nação peculiar, como seu povo. Deus é pai da nação de Israel. E esse pai é um pai que ama, e o pai que ama, corrige. Então, na nossa leitura diária, você vai ver algumas leituras interessantes, que é a maior cura que Deus traz, a cura que Deus traz é maior do que a dor da desobediência. Ou seja, Jó está falando, é o Deus que faz a ferida, mas é o Deus que cura essa ferida. E por que ele faz essa ferida? Para a gente se aproximar mais dele. Fale para mim, momentos de bonança, que nós vamos falar mais à frente, mas quais os momentos que aproximam mais o povo de Deus? Veio a pandemia, quanta gente que nunca falou de Deus chegou para você e pediu, ora por mim. Parece que entendemos que são instrumentos que Deus tem para dizer, olha, eu estou aqui. Esses dias um colega falou assim, rapaz, eu percebi que meu menino estava com as mentirinhas, menino pequeno, e envolvendo a mãe dele, nas mentirinhas, e eu tive que chamar ele, falar, baixa as calças aí que eu vou dar uns tapas em você. Aí ele falou, mas só que eu preciso arrumar aquela varinha. Falou, tem pai ainda pensando na varinha de marmelo? Isso é coisa da minha mãe, do passado, né? Que atrás da geladeira tinha uma varinha de marmelo, atrás da porta tinha uma varinha, ela bonitinha. Mas por quê? É o pai que ama. São instrumentos que parece que machucam, mas, desperta, filhão, acorda. E ele falou, eu preciso dar uma corrigida no meu filho. Quem ama, corrige. Então, não vá pensar que Deus é mau, que Deus castiga, não, até porque desde a primeira lição, Deus está sempre alertando, Deus está sempre orientando, Deus está sempre avisando, Deus está sempre aconselhando, levantando profetas, e orientando e explicando o povo, mas o povo continua na desobediência. Tá? Então nós vamos ver por que Deus permitiu desse cativeiro. Tá? Por que chegou a esse ponto? Mas é um Deus que ama. E ele corrige aquele a quem ama. Ele quer trazer o seu povo para perto de si. Você vai ver que quando a gente falar do cativeiro babilônico, que é da tribo de Judá, do povo de Judá, você vai ver que uma das coisas que acontece lá é que Deus ouviu o clamor do povo. Quando o povo está escravo, quando o povo está sofrendo, o povo não tem outra saída, agora vai clamar ao Deus verdadeiro. Tá? Então isso é importante. Mas vamos lá. A lição de hoje fala do cativeiro de Israel, as 10 tribos. Tá? Vai passar alguns reis que não foram mencionados aqui, nós já pulamos aqui para o final aqui do reinado do rei Oséias. Tá? Então, depois do reinado de Jeroboão II, quando Israel prosperou, houve o quê? Houve uma ambição pelo trono. Então veio os reis militares que eles eram capazes de matar o rei para assumir o trono. Então veio uma sucessão de reis sendo mortos para que o outro assumisse. Então ele matava e assumia. Eu não vou nem falar o nome dos reis, são vários reis que passaram, mas chegou ao ponto de, não é mais Deus que escolhia o rei. Não é mais Deus que falava, eis que escolhi um rei. Não. Quem está reinando? Vai lá, mata e eu vou assumir o trono agora. E o outro matava o outro e assumiu o trono. A própria ganância, porque Israel estava bem.
Israel estava fazendo alianças com outros povos. Israel estava rico, mas bem longe da presença de Deus. E é o que nós vamos ver na lição, aonde culminou o quê? No cativeiro, até antecipado do cativeiro de Judá. Por quê? Lembra que o que foi instituído em Israel na separação dos reinos? Quando a Bíblia menciona os caminhos de Jeroboão, foi instituída a idolatria. Uma idolatria forjada, disfarçada em adoração a Deus, que onde começou nos bezerros de ouro. Não entrou uma idolatria assim pesada, entrou assim, não, esses são os deuses que te tiraram do Egito. Olha, quando fala que, antigamente se falava muito que o diabo tem sapatinho de algodão, né? Está lá o meu xará, lembra dessa frase? E todo mundo, o diabo tem sapatinho de algodão. Irmão, não vai jogar a idolatria escancarada para que o crente assuste. Não, o sangue de Jesus tem poder. Mas vem disfarçado. E depois que Jeroboão instituiu esses bezerros, nunca mais os reis que vieram sucessores eram retos diante aos olhos do Senhor, mas não tiravam os caminhos de Jeroboão. Quer dizer, os bezerrinhos de ouro ficavam lá. Se eu fosse abrir um momento aqui para a gente dar uma debatida, tem bezerros de ouro rustido no meio da igreja, sim ou não? Alguém já balança a pestana e fala, ei, irmão, misericórdia. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós para a gente discernir os caminhos de Jeroboão. Mas o que eu quero dizer é que a idolatria estava instituída no meio do povo de Israel. Judá não, lembra que Judá ainda se manteve fiel, mas no meio do caminho, depois das suas alianças, acabaram aderindo também à idolatria. Mas quem começou foi Israel e nunca conseguiu tirar. E os piores reis, foram os reis de Israel. Então isso culminou o quê? Ao cativeiro. Então vieram reis que assumiram e instituíram mais idolatria. Agora, junto com a idolatria, vinha a prostituição, vinha a ganância, vinha o assassinato, e vinha um combo completo aí de pecados, onde cada vez mais o povo se separava de Deus. Tá? E o pior problema que eu vejo nos dias de hoje é a pessoa servir a Deus enganado. O pior problema que existe hoje é a pessoa que está achando, estou servindo a Deus e serve a outros deuses, ele está enganado. Porque vai chegar no dia final, você foi pecador, você errou, você matou, você prostituiu, merece o castigo. Você lembra do ladrão da cruz? Ele mesmo disse, ei, nós estamos aqui porque nós merecemos. Então vai chegar um ponto, a pessoa vai se convencer, não, realmente eu não... Mas o duro é a pessoa, não, mas eu te servi enganado. Não, mas eu te servi, mas você fez o que era errado. Passar uma vida iludida, eu acho que a pior coisa é passar uma vida iludida. Achar que está servindo a Deus e no final das contas, perder a salvação. Iludido. Então aqui não temos nada para iludir o povo. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Ou a gente se apega com Deus, ou então larga de Deus de uma vez. Não dá para ficar enganado. Não dá para ficar confundido. Então a introdução da lição aí vai dizer o seguinte, o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Deixa eu só uma explicação para os irmãos. Rei Oséias é um, profeta Oséias é outro. Tá? Esses dias me procuraram aqui, que alguém mencionou que a Bíblia fala de Oséias em reis e fala de Oséias do profeta. Não, são dois personagens diferentes, tá? Então, nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos, o país ficou acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecer aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Nós já falamos aqui em lições passadas que Deus milagrosamente ajudou a Israel a vencer o povo assírio. Perderam a batalha com poucos soldados, ganharam a guerra. Mas agora, por conta da sua desobediência, nós vamos ver que o povo de Israel vai ser entregue na mão do inimigo. Vai ser entregue. As atitudes do povo, na sua decadência. Olha, eles vão decair no quê? Na sua área política, na sua área social, na sua área econômica e religiosa.
Isso vai trazer o quê? As consequências. Por quê? A Síria está crescendo, está dominando. O povo está crescendo e vai fazer com que Israel seja escravo. Então, o primeiro ponto é: Samaria é cercada pelo rei da Síria. Então, sobre o reinado de Jeroboão, né, a nação de Israel experimentou a prosperidade econômica. Aquilo que nós falamos, desse reinado de Jeroboão II, Israel estava em ascensão, em alianças vantajosas, estava crescendo economicamente, politicamente, mas espiritualmente estava ruim a coisa. E Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Então, reconquistando os territórios perdidos para a Síria, durante algum tempo dominava a Palestina, mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esse resultado foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Sincretismo, sabe o que é sincretismo? Essa palavra complicada, sincretismo, nada mais é do que o ajuntamento de religiões. Ou seja, eu adoro a Deus, mas também adoro as imagens. Não tem problema nenhum, a gente fez um combinado aí e está dentro do pacote. Vou dar glória a Deus e vou acender uma vela para Baal, está valendo. Isso se chama sincretismo, unir as religiões. Desculpa eu falar de novo no assunto de pessoas evangélicas fazendo comunhão com pessoas não evangélicas. Que bonito, o cantor fulano cantou com o cantor ciclano lá, não é nem crente, mas os dois estão cantando, que é uma beleza. Cuidado, olha o sapatinho de algodão aí. Eu ouvi lá o artista, o cara é macumbeiro, mas cantou o hino, que benção. Eu vou até ouvir uma musiquinha dele, cuidado. Isso aí começa a se virar um sincretismo, quer dizer, vai aceitando tudo. Tem gente brigando com o pastor, não, pastor, não tem problema, que isso? Toma cuidado, que Israel foi por esse caminho e acabou se envolvendo. Luz não combina com as trevas. E se foi salvo de verdade. Eu estou com uma palavra que arde no meu coração, e acho que vai sair essa noite, e o tema é: hoje veio salvação a essa casa. Tem mudança, tem fruta, é diferente. Então Israel também vivendo esse sincretismo. Aí o que eu falei dos profetas que avisavam o povo, você nos textos que nós lemos depois de Eliseu, não cita nomes de profeta nos livros dos reis. Mas na leitura que nós fizemos, ele vai dizer aqui o seguinte, no versículo 13 da leitura de hoje, Deus está falando: o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério dos profetas. Mas por que não citou o nome deles? Porque até então esses profetas citados aqui, Amós e Oséias, escreveram os livros. Então você vai ler lá Amós e Oséias, direcionando as suas mensagens divinas para o povo de Israel. Então foram alertados. Foram alertados dos seus pecados, foram alertados para se voltarem a Deus. E até interessante que você pega, as profecias têm a justiça divina, mas no final também tem o quê? A providência divina. Eu vou ferir, mas eu vou curar. Eu vou tirar, mas depois eu vou dar em dobro. Se aproxima de mim, vocês vão pagar o preço, mas eu estou aqui para abençoar. Isso é interessante abordar isso que o povo era avisado pelo ministério dos profetas. Ainda tinha alguém na presença de Deus. Ainda tinha algum profeta. Lembra quando Josafá pede um profeta? 450 profetas falando mal. Não tem um lá ainda, chama ele lá. Sempre Deus prepara alguém. Até porque a lição é o que? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade. Deus não poderia exterminar seu povo. Senão não haveria salvação, não haveria continuidade ao plano de Deus. Então eles estavam no momento de auge, porém, por que ele fala com uma corrupção, com injustiça? A gente vai ver mais à frente essa injustiça que o povo praticava com os pobres. Havia uma injustiça de quê? Quem era rico, ele chegava e tomava a propriedade do pobre, o pobre ficava mais pobre ainda. Então era uma riqueza baseada no quê? Na injustiça. No apelo até a prejudicar o próximo. Deus não se agrada disso. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para o adorá-lo conforme a sua lei. Período de prosperidade. É interessante essa questão aí, porque parece que quanto mais prosperidade, mais o povo se afasta de Deus,
Parece que tem gente que quando ele está na bonança, na riqueza, está tudo tranquilo, está tudo bom. Para que Deus? Está lá, ó, a dispensa está cheia, o tanque está cheio, o carro está bom, a saúde está beleza. Para que Deus? E nós devemos se voltar a Deus, principalmente nas nossas prosperidades. Quando tiver tudo bem, não esquece de Deus, não. Mas parece que isso fez com que o povo se afastasse de Deus. Aí, ó, a traição do rei Oséias. Nós vamos correr aqui nos tópicos aqui, ó. A traição do rei Oséias. Com o rei da Síria, Salmanasser, descobriu que Oséias, seu vassalo, quer dizer, quando Israel está na sua prosperidade, que começa aos reis, matar reis, e de repente vai perdendo, se afastando de Deus, Deus permite que a Síria venha e domine novamente. E agora Israel, mesmo tendo o seu reino, mas é um reino subjugado pela Síria. Então tinha um rei, o próprio rei da Síria deixou o rei Oséias reinando, mas ele era um servo da Síria. Então ele tinha que pagar impostos pesados para a Síria, dar os presentes que nós lemos aqui, porque ele era um servo do rei da Síria. Só que nisso o que acontece? O rei da Síria percebeu que Oséias não está mais pagando os presentes. E agora ele vai buscar apoio no Egito. O rei Oséias vai buscar apoio no Egito. E aí eu mostro para os senhores aonde estão as profecias, que no livro de Oséias, no capítulo 7, vai tratar dessa questão de Israel como uma pomba enganada. Quer dizer, uma hora Israel está debaixo das asas da Síria, uma hora Israel está buscando solução lá para o Egito e não busca em Deus. Esse era o problema da nação de Israel, do povo de Israel. Não buscava, não confiava mais em Deus. Não, vamos buscar ajuda no Egito. Vamos buscar ajuda na Síria, menos em Deus. Tá? E os profetas bradando, olha, vai depender de Deus. Vocês estão como uma pomba enganado, buscando soluções nos homens. E o rei percebeu, o rei da Síria percebeu que Oséias não pagava mais o presente e estava combinando, buscando ajuda de outros reis. Falou, peraí, vamos dar um jeito nisso. Foi aonde que ele ficou enfurecido e foi prender o rei Oséias. E cercou a cidade de Israel, cercou o reino de Israel, cercou o povo, cercou a cidade de Samaria. Vai aí uma aprendizagem para nós, um gancho para nós, que o inimigo tem as suas táticas. Qual que eram as táticas de guerra? Cercar as cidades. Uma vez cercada a cidade, o que acontece? Ninguém entrava, ninguém saía. Se não entra, não entra comida, não sai dinheiro, não entra dinheiro, e o tempo vai fazendo o quê? A cidade vai se enfraquecendo. Permita trazer isso para os dias de hoje na nossa vida espiritual. Quanta gente está cercada e não está percebendo. Não consegue vir à igreja mais, não consegue ouvir uma palavra, não consegue mais adorar a Deus, o inimigo está sitiando. Quando vier a fraqueza espiritual, o inimigo ataca e a pessoa não tem jeito, cai nas garras do inimigo. Você vai dando motivos e não vem mais, não se esforça para vir à igreja, não se esforça para vir no ensino. Isso é normal. Não, é o inimigo cercando para que você não se alimente. Era uma tática de guerra. Durante 3 anos, a Síria cercou o povo. E quando viu que estava, agora vamos invadir, esse povo já está fraco, está sem alimento, está sem condições. E os inimigos invadiram e levaram o povo cativo. Tá? Então temos que tomar cuidado com essas táticas do inimigo, porque ele está sempre, o diabo não deixou de ser diabo, sempre procurando coisas. Nós trazemos coisas aqui da lição, para aprendermos por que Israel foi para o cativeiro, mas também trazemos alguma coisa para a nossa vida espiritual. Tá? Então, ele já não pagava mais os tributos, né, ao rei, e agora o rei da Síria vai fazer o quê? Prende o rei Oséias, cerca a cidade e domina a cidade. Tá? A advertência dos profetas aí, ó. Tá? O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão,
fez com que os pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos. Nós já comentamos isso aí. Com essa riqueza, como foi o crescimento dessa riqueza? Usurpando os mais pequenos. Tá? Imagine eu naquela época ia perder tudo, porque a gente é pequenininho, os mais grandes ia devorar tudo. Né? Isso se deu ao quê? A ganância. Né? Se deu a ganância. Quanto mais rico, mais rico. Quanto mais pobre, mais pobre. Deus não se agrada disso. Se nós voltarmos lá na lei, o Deus tinha um cuidado com os pobres, com as viúvas, com os estrangeiros. Né? Lembra da passagem de Ruth? Quando Noemi volta para a casa do pão, vai aonde? Vai lá catar o quê? Os rabiscos, aquilo que era ordenado por Deus. Caiu, não pega. Deixa lá porque é para os pobres. Né? E nesse caso não, até dos pobres eles tomavam, que é daqui. Então tomava-se tudo. Isso trouxe para Israel pesadas advertências para arrependimento. Aí eu pergunto, o povo ouviu? Não. O povo já não tinha mais condições de ouvir a voz de Deus, e é isso que acontece. Quando a gente vai começando a morrer espiritualmente, não escuta mais a voz de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós essa manhã, que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que Deus está dizendo. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo de Israel. Continua aqui o que? O povo nessa adoração e nessa idolatria. Tá? Isso antes do cativeiro, preste bem atenção, antes do cativeiro o povo já vivia nessa situação de idolatria. Lembra que Elias levantou-se para quê? Para combater justamente essa adoração a Baal. Porque o povo de Israel adorava a Deus e agradecia a chuva a Baal. Estava dividido o povo. Então isso sempre teve no meio do povo, escondido, enrustido, de forma, às vezes escondida, mas também de forma aberta, sempre adorando a outros deuses. Ó, no texto que nós lemos, vai dizer que os filhos de Israel fizeram coisas escondidas, que era terrível aos olhos de Deus. Você imagina isso? Então, mesmo com as advertências, mesmo com Deus usando os profetas, mas o povo não deu ouvido. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Quando nós falamos de idolatria, tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus se torna uma idolatria. Tudo aquilo que a gente deixa de servir a Deus para dar mais cuidado àquilo que a gente acha que é importante, está tomando o lugar de Deus. A gente tem que tomar cuidado. Porque não é só a imagem, tem gente que idolatra gente, tem gente que idolatra bens, tem gente que idolatra o carro, tem gente que idolatra o emprego, tem gente que idolatra o carro. Então tem que tomar cuidado. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que deixa Deus em segundo lugar. Aí eu volto a dizer para os irmãos, nós somos crentes. Nós temos que ser os crentes da época que ora para tudo. Senão não faz sentido a gente estar aqui. A gente tem que ser os crentes que ora até para sair de casa, ora. Vai tomar café, ora. Vai tomar uma decisão, ora. Vai fazer um serviço, vai orar. A gente deve ser esses crentes. Porque a partir do momento do esfriamento, não precisa mais. Vai fazer uma viagem, vai orar, Deus, é da tua vontade. A Bíblia diz, eu não vou lembrar o texto agora, mas quando fala lá no Novo Testamento, olha, quando você dizer, amanhã eu vou fazer, cuidado. Se Deus permitir, eu vou fazer. Esses dias o irmão convidou, vem pregar, se Deus permitir, eu vou. Pronto, por quê? A minha vida está pautada nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Se Ele permitir, eu vou. Se for da vontade dEle, acontece. Então, mesmo com as advertências, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então não adianta, irmão, não há argumentos. Não, eu vou. Não, Deus é Deus, Ele é digno de toda adoração e não divide essa glória. E quer ofender a Deus? Queira dividir a glória dEle. Queira dividir a sua adoração, não. Mas Deus é o único Deus, poderoso. Tá? Então, o cativeiro foi o quê? Um remédio amargo, mas que trouxe a cura para o povo. Deus às vezes aplica um remédio amargo, mas para curar. A
Minha mãe me corrigiu uma vez, parece que é tão doído, mas foi bom. A correção no começo parece que é dura, mas depois você agradece. Obrigado. Então, segundo ponto, os pecados do povo e a sua queda. Tá? O terrível pecado da idolatria. Ainda continua falando aqui da idolatria, porque foi o maior pecado de Israel. E agora ele vai dizer aqui, desde que o reino de Israel foi dividido do norte, se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Lembra que eu já comentei aqui? O reino de Israel, o reino do norte, ele cedeu mais à idolatria devido aos caminhos de Jeroboão. Tá? Isso aí está caracterizado. E isso não chegou lá em Israel, por quê? O reino do sul estava em Jerusalém, tinha o templo da adoração. Os sacerdotes saíram do reino do norte e foram para o reino do sul. Mas Israel praticou mais essa questão de idolatria. Provavelmente foi esta a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Tá? Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias. Reinado de Oséias, mas também teve o profeta Oséias orientando o povo. Tá? Para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. O profeta Oséias falou aos ouvidos do povo, mas também mostrou aos olhos do povo. E deixa eu já pegar aqui um gancho aqui, no seguinte, alguns teólogos já andam dizendo que isso aqui foi uma parábola. Tá? Você vai estudar, alguém vai dizer para você, não, isso aí de Oséias foi uma parábola, não aconteceu. Sim, senhores, aconteceu. A Bíblia está dizendo que ele foi, Deus orientou ele a se casar com uma prostituta. Então, ao mesmo tempo que Oséias ia falando, advertindo o povo ia vendo, falando, esse cara é doido. Vai lá, pega uma prostituta para casar, ela vai trair ele. Olha só que interessante que isso vai servir de lição, porque alguém vai falar, não, você é doido, rapaz, você vai casar com uma prostituta, uma mulher da vida, ela vai te trair. Não, mas eu amo ela não vai me trair. E isso, paralelamente, Deus ia falando com o povo de Israel, está vendo vocês? Vocês se prostituíram. Quando Deus fala dessa relação do povo com a idolatria, é como se fosse uma prostituição. É como se fosse um adultério, eles traindo Deus. Agora, Deus advertindo da forma de palavra e também através da vida de Oséias. Imagine alguém falando com Oséias, rapaz, você vai ser traído. E Deus mostrando para o povo, está vendo? Eu fui traído por vocês. Mas eu ainda amo vocês e recebo vocês. Mesmo que me traírem, eu recebo vocês. Isso me arrepia aqui, porque olha o que Deus está usando Oséias na sua vida. O profeta se sujeita a uma situação para mostrar, tanto na palavra como no exemplo. E aí ele vai mostrando, aí vem os filhos. Nós não vamos entrar em detalhes dos filhos. Mas Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nessa metáfora, a prostituta Israel deixa o seu marido Deus para se deleitar com seus amantes. Metáfora, essa comparação, mas aconteceu, não é lenda. Tá, nós temos um outro detalhe aqui que eu já vou passar para os irmãos, mas é no próximo tópico aqui. Que tem muita gente estudando hoje, tem muita gente querendo dar explicações e tem muita gente querendo tirar Deus do lugar de Deus. Então, preste bem atenção nisso. Tem muita gente querendo dar o óbvio. Tem gente explicando o Êxodo. As 10 pragas do Egito, tem gente que explica isso naturalmente. Não, mas isso é porque as algas lá soltaram lá um produto e aquilo apodreceu os peixes e juntou as moscas. Olha, alguém vai dando... Então Deus não fez as maravilhas? Tomem cuidado com isso. É aquela história, irmão, se Jonas engoliu a baleia ou a baleia engoliu Jonas, não importa, Deus falou, eu acredito. Agora a gente querer argumentar, não, mas espera aí, mas aconteceu. A ciência querendo provar, dentro da ciência, não, eu fico com o milagre de Deus. Vamos ficar com o milagre. Nós temos que continuar, por isso que eu falei. Irmãos, a gente conversa com os crentes do passado, são tão ingênuos, tão simples.
Tudo é Deus. Tudo é Deus. O irmão está lá passando, lá, quase pisei num prego, glória a Deus, Deus me livrou. Alguém vai dizer, não, rapaz, você livrou do prego porque você viu. Não, foi Deus que me livrou. Essa simplicidade, Deus quer essa adoração. Nós já estamos partindo para um ponto que nós sabemos. É o que vai citar na lição aqui, que Deus olha para Israel e fala, Israel, eu criei vocês de menino. Peguei na mão, ensinei a andar, mas quando aprendeu a andar, esses dias eu brinquei, né? Eu estava na cidade, peguei na mão do meu filho, dá a mão para o pai, filho. Pai, sai para lá. Pega na mão do seu filho, pá. Não, pai, eu cresci, eu não preciso do Senhor. E Deus está chamando Israel, falou, eu criei vocês, ensinei a andar e agora vocês não querem mais andar comigo. Por isso que Deus falou, vamos voltar a ser criança. Porque a criança é dependente. A criança precisa do pai. Dá a mão para mim, pai. Sozinho eu não consigo. Porque o filho até então, pode ser que o filho cresceu e não dá a mão. Mas quando tiver um problema lá, que o problema for maior que o seu filho, sabe o que vai fazer? O pai, dá a mão para mim, pai. Aí vai lembrar que tem pai. Pai, me ajuda, pai, agora eu preciso do Senhor. Então são coisas que Israel vai crescendo. E o próprio profeta Amós profetizou para Israel. Parece que vocês não dependem mais de mim. Diga, meu querido. Outro dia eu fiquei meio assim, minha filha olhou para mim meio torta, estava saindo embora da igreja e passou perto das coleguinhas, tchau, 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 tchau. Falei, tchau? Vocês não são crente mais? Como é que o crente fala? Paz do Senhor, pai. Então, não, mas é minha amiga, é paz do Senhor, antes de ser amiga é irmã. Sabe por que essas coisas vão passando desapercebido? Vai esfriando. Nós vamos criando uma geração de não dar benção mais. Tchau, tchau, tchau. Não, peraí, primeira coisa, minha amiga, você é minha irmã, a paz do Senhor. E a gente vai esfriando nos princípios. E foi o que aconteceu com Israel. Então temos que tomar cuidado. Então vamos lá, hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação do Todo-Poderoso. Aí eu pergunto para os irmãos, há isso no meio do povo hoje? Será que há esse adultério espiritual? Aí o problema que eu volto a dizer é que há um adultério espiritual e inconsequente, escondido. Que são as pessoas que estão servindo a Deus, achando que estão servindo a Deus, mas estão muito longe de Deus. E isso me faz lembrar do povo de Israel, Ofni e Finéias. Busca a arca, nós vamos vencer, pula o povo, glória a Deus, faz barulho. Mas a Bíblia diz que Deus está muito longe. Tem a arca, tem o ritual, tem tudo lá. Mas menos a presença de Deus. Então tem coisas que parece que é a presença de Deus, mas Deus está longe. A arca foi sim o símbolo da presença de Deus. Mas aquilo foi só uma lição para o povo de Israel. Não que Deus, se não tiver arca, não. Deus tinha que estar no coração do povo. Tá? Um ponto aqui da lição, aqui, no segundo tópico que nós estamos lendo, a lição vai falar hoje... Fala que a Gomer ainda pagava para estar com seus amantes, mas na realidade ela recebia, tá? A prostituta vai em interesse de trocas. Preste bem atenção, a prostituição é interesse de trocas. A venda do corpo é para interesse do quê? Receber. Ou quer receber dinheiro, ou quer receber prazer, ou quer receber alguma coisa, é tudo em troca. E aonde se dá o adultério espiritual? Em trocas. Pessoas que estão desesperadas atrás de trocar tudo por uma bênção. Pessoas que dão tudo por causa de uma bênção, trocas. E está esperando receber alguma coisa. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Deus nos adverte através da sua palavra. Irmão, isso aqui foi para Israel e é para os dias de hoje? Também para os dias de hoje. Principalmente para os dias de hoje. Tá? O segundo ponto é outras causas do cativeiro. Tá? Que nós já comentamos, a exploração e a indiferença com o pobre, né? Explorar o pobre. Isso era considerado igualmente a idolatria. Você vai querer classificar o pecado, pecadinho, pecado, pecadão, pecadaço? Bom, pecado é pecado. Lógico que quando Jesus fala com Simão, ei Simão, quem é mais grato? Quem devia 50 ou quem devia 50 mil? Ou quem devia 5, quem devia 1? Aí ele responde, quem deve mais, agradece mais.
Mas a verdade é que se você põe na peneira, todos devem. Ah, irmão, o camarada lá matou, roubou, mas nós também. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Se você não fez, foi por falta de oportunidade. O coração nosso é mau. Se a gente continuar no mundo de pecado, a tendência é também matar, roubar, mentir, destruir. Não, mas foi só uma mentirinha lá. É pecado. Ninguém viu. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Aí eu sempre digo, quer ver se você é crente? A hora que você está sozinho. Irmão, a coisa mais gostosa é você estar sozinho. Fala, será que eu sou crente mesmo? Na rua, no computador, no trabalho, quando passa as tentações. E agora, você é crente mesmo? Eita glória. Está sozinho, está lá no site, aparece alguma coisa, a carne balança. Eu sou crente, ainda sou crente, quero ser crente e continuar crente. É sozinho, irmão. Porque aí que é o contrário. Quando você pensa que ninguém está vendo, é a hora que mais você está sendo vigiado. Então vamos lá. A outras causas então foi o quê? Todos os pecados cometidos contra os pobres, a questão de idolatria, a questão de ganância. Então tudo isso, inveja. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouvi essas palavras, vós vacas de Bazã, que estais nos montes de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Olha o que o povo chegou a fazer. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Então a palavra já não era mais, ô meu filhinho, já era um chicote, já despertando o povo. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Até os sacerdotes estavam extorquindo o povo. Vinha necessitado por uma bênção, tinha que pagar. O negócio estava terrível. E Deus orientando o povo, Deus avisando. Não teve jeito. O povo não atendeu, Deus entrega na mão dos assírios. E aonde vem o cativeiro. Tá? Deus fez um juramento dizendo que jamais esqueceria das maldades de Israel. Né? Olha que interessante. Mas peraí, Deus não esquece o pecado do povo? E agora? Mas ao ponto desse pecado que Deus, não vou esquecer das maldades, mas vou perdoar, vou transformar, vou salvar, vou curar. Tá? Então Deus vai cuidando do povo, Deus vai orientando o povo. Deixa eu só pegar um outro ganchinho aqui rapidinho. Nós falamos na lição passada da Atalia, e a Bíblia diz filha de Acabe, e a Bíblia também comenta filha de Onri. E aí fica na dúvida, é filha de quem? De Acabe ou de Onri? Então, só explicar um entendimento aí que a palavra filha no hebraico ela tem uma conotação de parente. Então, o nosso entendimento é que Atalia é filha de Acabe. Ela é neta de Onri. Mas a Bíblia falou filha de Onri. Jesus é chamado filho de Davi. Mas não é filho de José? E agora? Porque a conotação da palavra filho, no hebraísmo, ela tem a conotação de parente, da descendência de. Então, a Atalia era da descendência de Onri. Ela era parente de Onri, era neta. Tá? Então, nós temos esse entendimento. Irmão, eu li lá e é filha de Onri e pronto, acabou. Não vamos brigar, não vamos discutir, mas nós temos essa instrução, esse entendimento dessa cultura, dessa escrita. E você vai encontrar até em outros escritos, até Jeú sendo chamado de filho de Onri, que não tinha nada a ver, mas era da descendência, era parente. Tá? Você vai ver alguns reis que era filho de Davi. O filho de Salomão foi chamado filho de Davi, era parente de Davi. Então só esse entendimento aí, tá? É isso que eu estou falando. A gente está, cada dia mais as pessoas estão estudando, estão levantando questões, e nós vamos continuar na parte espiritual, aplicação espiritual. Se ela foi filha de Onri, ou se for filha de Acabe, não vai levar ninguém para o céu. Nós não vamos perder a salvação por causa disso. Mas só entendendo que nos históricos tem essa conotação da palavra filho como parente de. Então você vai ouvir essa menção aí. Tá? Mas entendemos que era filha de Acabe, até porque foi Acabe que deu sua filha para casar com o filho de Josafá.
Eu não sei se seria interessante pegar uma senhora, filha de Onri, seria já uma senhora para casar, e eu não sei se ele ia aceitar, se a Casias ia aceitar a casar com uma mulher bem mais velha. Então fica aí a dica. Vamos lá, terceiro ponto aí para a gente encerrar, que já estamos passando a hora, é a mistura de gente. Tá? Quando o rei da Síria toma Israel, leva cativo, o que fica em Samaria? Alguns restos do povo de Israel, os pobres. Fica algum povo lá. E faz com que o rei da Síria traga outros cativos de outras nações e coloca ali na terra de Samaria. Aí a Bíblia conta, nessa passagem que nós lemos no nosso texto, que o povo habitou a terra, mas continuava na idolatria. Por quê? Veio vários deuses. Imagine que nós não lemos aqui, mas Israel estava num tão profunda idolatria que alguns do povo de Israel chegou a passar os filhos pelo fogo. Nós não abordamos aqui, é muito assunto, mas imagine um camarada que servia ao Deus verdadeiro, que viu a história de Abraão, que Deus não aceitou seu filho, pediu, mas é um ato de fé, e agora ele vai passar o seu filho pelo fogo. Ah, mas isso aí foi o povo de Israel, a Bíblia diz, e Israel passou os seus filhos pelo fogo, de tão envolvido com a idolatria, tão acreditando nos outros deuses. E quando eles chegam em Samaria, que fica alguns judeus, o que vai acontecer na história? Deus manda leões. Deus manda leões e esses leões matam alguns do povo. É isso que eu quero dizer para os irmãos, que também há aí uma explicação, né, a alguns teólogos dizendo que isso foi uma lenda. Não, surgiu a lenda da terra dos leões. Está no 2 Reis, capítulo 17. Eu vou ler aqui, que não foi lido na leitura, o versículo 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram o Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Qual foi essa habitação? Depois que o povo de Israel foi tirado, levado cativo, sobrou alguns ali na terra, e o rei da Síria trazia outros povos para misturar. Outra tática do inimigo é miscigenar. Lembra que quando o Egito começou a matar os meninos, para que deixa as meninas hebreias, porque elas vão se casar com os egípcios e vai misturar tudo e vai ficar um povo só. Então o negócio do diabo é misturar para ficar uma coisa só. Cuidado com esse caldeirão do diabo aí. Aqui não tem mistura não, aqui é crente puro, sem mistura, né, como diz aí, né? Então essa questão, se você ouvir falar foi uma lenda, a Bíblia diz o Senhor mandou. Aí, para a gente voltar aos seus crentes genuínos, ou os crentes que acreditam. Deus mandou. Se a Bíblia está dizendo, por que eu estou falando isso? Porque tem uma explicação teórica aí, não, veja bem, como a terra ficou pouco habitada, se proliferou os leões, e quando chegaram tinha leões. Então, eu estou dando uma explicação lógica, mas se eu, crente, começar a dar explicação lógica, eu vou ter que concordar com a minha filha, quando ela falou assim, pai, você está orando para agradecer a comida, sendo que o senhor trabalhou e comprou, eu vou ter que concordar com ela. É verdade, filho, o pai trabalhou e comprou. Ah, filha, não, senhora, se Deus não me desse graça para me dar saúde, para me trabalhar, eu não conseguiria. É a nossa vida toda atribuída a Deus. Ô, irmão, você tem um carrão, mas também você tem um emprego chique. Não, irmão, estou lá, mas foi Deus, pela sua misericórdia, que me colocou lá. Então essa lenda dos leões, não foi lenda. Deus mandou leões. Se tinha ou não tinha, Deus usou o que tinha. Se não tinha, Deus trouxe. Mas Deus fez isso para que o povo temesse. Agora, se a gente for pegar para a lenda, como é que o próprio povo da terra, o povo assírio, foi lá e falou, rei, o povo não sabe adorar o Deus da terra de Samaria, chama um sacerdote para ensinar eles. E aí eu fiquei pensando, se o povo crente está acreditando em lendas, por que os próprios não crentes aqui da Bíblia estão dizendo, foi o Deus da terra? Você lembra quando Nabucodonosor teve o sonho, que chamou os seus interpretadores, seus videntes, seus astrólogos, e eu quero o sonho. Conta o sonho, rei. Não sei, conta o sonho, se vira. Vocês não são adivinhos? Não, rei, mas nunca ninguém pediu isso, rei. Conta o sonho, senão vão matar vocês. Sabe o que um astrólogo falou? Sabe o que um vidente falou? Falou assim, rei, só há um que pode fazer isso. E é o Deus que não habita entre os homens, ele habita lá. Aí vem Daniel. Daniel, me dá a interpretação, eu vou dar, só que não sou eu. É o Deus que habita no céu.
Então você está vendo, a gente está perdendo para quem não é crente. Quem não é crente acredita mais que Deus fez do que nós. Então, irmão, cuidado com lenda, cuidado com comentário maldoso. Procura a Bíblia, vai ler a Bíblia. Está na Bíblia? Tá. Ah, irmão, você falou que da neta de Henri. Nós estamos falando de escrita do texto. Não está pervertendo nada da intenção do texto. Agora, falar Deus mandou e falar que Deus não mandou, aí nós já começamos a mexer, coisa que está escrito, inspirada por Deus, que Deus mandou. Então tomem cuidado para não cair nesses contos aí. Então Deus mandou leões para quê? E aí nisso mandou um sacerdote. O rei da Síria mandou um sacerdote que ensinou o povo, só que o povo adorava a Deus, aprendeu a adorar o Deus de Israel, mas também continuava adorando os seus outros deuses. Essa mistura, por isso que os samaritanos eram odiados pelos judeus. Não, essa raça aí não, somos judeus, nada, é uma mistura. Eles não acreditam em Deus. E tem uma coisa, que os samaritanos ficaram só com o Pentateuco. Não acreditavam no resto das escrituras. Então havia essa desavença. Você vai ver que Jesus lá no poço, lá, falando com a mulher samaritana, ela percebeu que ele era judeu. Falou, mas peraí, o senhor é judeu, estou vendo sua veste, o senhor não conversa com a gente. Lembra quando Tiago e João foram preparar o caminho? Jesus está perto da sua morte, fala, vai preparando o caminho, vai vendo pousada. Aí eles entram numa cidade de Samaria. Fala, Jesus vai passar por aqui, precisa de uma pousada. Não, aqui não. Tiago e João voltam lá, Jesus, deixa a gente orar que vai cair fogo, vai acabar com tudo lá. Não. Porque mais à frente Jesus vai lá, conversa com a mulher e a cidade de Samaria é salva por Jesus. Está vendo? Deus e o plano de salvação. Então, só para finalizar aqui. Deus mandou os leões, destruiu algum deles. Foi o sacerdote ensinar, mas a adoração ainda continua corrompida, continua misturada. Deus não aceita mistura. Ou Deus, ou nada feito. Não dá para dividir a adoração. Não dá para servir a dois senhores. Então, deixar bem claro, isso leva a cativeiro, leva. Aí que eu estava preocupado, até conversava com o pastor lá desses dias. É complicado porque o povo está pregando o evangelho muito fácil. E a gente tem que voltar a dizer, se não tiver Deus na vida, vai tudo ruim. Se a gente sair da presença de Deus, o negócio é ruim, não adianta a gente maquiar, não. Olha, amigão, não, saiu da presença de Deus, é sofrimento, é dor. Ah, mas e com Deus? Não é difícil, mas Deus está com você, te dá graça, te ajuda. Se precisar, carrega no colo, te fortalece, te dá o alimento necessário. Então, Jesus e o samaritano, né, apesar do antagonismo dessa contrariedade entre judeus e samaritanos, Jesus também contemplou os samaritanos com muito amor. Contanto que foi lá, pregou o evangelho e aquela mulher samaritana, não só ela, mas ganhou a cidade toda para o Senhor. E depois Jesus usa aí na parábola do bom samaritano para falar para um judeu, olha, você está rejeitando ele, mas quem foi que ajudou foi um samaritano, né? São lições que Jesus estava ensinando. Mas na realidade, um samaritano salvo, Jesus está falando de um samaritano sendo salvo. Mesmo que nós rejeitamos, mas Jesus aceita, Jesus quer se transformar, Jesus quer salvar, Jesus quer dar vida. Mas a lição que fica nessa manhã é o quê? Cativeiro. Instrumento que às vezes Deus usa para nos trazer para perto. E Deus não vai castigar ninguém sem avisar, irmão. Deus não vai punir ninguém sem dar chance para ele, não. Deus não vai punir ninguém sem mostrar para ele o caminho. Não, ninguém vai morrer na sua ignorância, ninguém vai ser prejudicado na sua ignorância. Deus está avisando. Hoje mesmo nós estamos aqui avisando. Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com quem está em casa. Alguém está ouvindo, vai avisar alguém que precisa, então Deus está sempre falando. Mas quando chega o momento que, já avisei, eu já falei, Deus já fez, Deus fez a parte dele. Quem quer vir após mim? Amém? Deus que abençoe os irmãos, Deus continue orando por nós, que Deus possa continuar falando aos nossos corações.